Bom, eu estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 21 de junho, são quase 4 horas, falta um minuto para as 4 horas da tarde. Aqui em Porto Alegre hoje, surpreendentemente, o verão começou, mas o inverno começou. O inverno começou nesse sábado em Porto Alegre, e, mas já começou com calor senegalês, como dizia antigamente, impróprio para período de inverno aqui no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul aqui no inverno é terrível. Realmente o frio é polar. Mas é um dia belíssimo, né? Um dia que vale a pena. Nós estamos, claro, continuando aqui em Porto Alegre, confinados. Aliás, neste sábado, neste domingo, o prefeito Marquesan Júnior decretou restrição novamente, né? Recuou da flexibilização que tinha anteriormente. Aí estamos sob novas restrições aqui em Porto Alegre, severas, severas, muito severas. Apesar de todas as restrições da bandeira vermelha, aqui em Porto Alegre, eu acompanhei os acontecimentos no Parcão aqui. O Parcão é como se chama o Parque Moinhos de Vento aqui em Porto Alegre, no elegante bairro Moinhos de Vento. Então, nesse Parcão é que normalmente ocorrem as manifestações, desde 2015, aquelas jornadas que não tinham nada a ver com o Bolsonaro naquela época. Era mais para reclamar padrões FIFA no setor público, e depois a queda da Dilma, depois o apoio ao Bolsonaro, e agora hoje foi uma manifestação contra o Supremo Tribunal Federal e apoio, claro, ao Bolsonaro. Essa foi a consigna. Eu acompanhei não apenas as manifestações que ocorreram aqui em Porto Alegre, mas nas principais cidades do Brasil, aí, com ênfase, sobretudo, para Belo Horizonte, para Rio de Janeiro, para São Paulo, mas para Brasília. Brasília é o marco, né? Brasília é o epicentro hoje das manifestações contra o Supremo e a favor do Bolsonaro. Belas manifestações. E olha, um momento complicado esse político e social no Brasil, muito complicado. Esse pessoal aí do eixo do mal tem tomado iniciativa nos ataques, mas além desse problema aí, nós temos ainda o problema dessa pandemia. Se você vê, botar milhares de pessoas nas ruas hoje, a maior parte mascarada, não é para qualquer um. Alguém até me disse hoje, mas você viu que a esquerdalha não foi para a rua, o pessoal do eixo do mal não foi para a rua. Vou dizer com toda sinceridade para vocês, não está indo para a rua por estratégia. Por que por estratégia? Porque o Supremo está fazendo o papel dessa gente do eixo do mal. Ou vocês têm dúvida disso? Ou vocês acham que essas manifestações todas deste domingo contra o Supremo Tribunal Federal não identificou exatamente a corte com o eixo do mal? É claro que sim. É de onde partem os ataques mais furiosos contra o governo Bolsonaro. Mas hoje eu tinha me determinado a falar com vocês um pouquinho sobre o ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub. Eu nunca tinha ouvido falar nele. Ouvi falar no Weintraub durante o gabinete de transição, aí, quando ele ficou encarregado aí, por boa parte da formulação dos planos de governo na área econômica, inclusive, Abraham Weintraub. Depois acompanhei, claro, a trajetória dele pela Casa Civil e, ultimamente, pelo Ministério da Educação e Cultura dele. Ali, sim, ele começou a aparecer para valer ali, porque ele começou a mexer no abelheiro, né? Mexer com a academia dominada pela esquerdopatia brasileira. A Regina Duarte sabe o que é isso lá no Ministério da Cultura também. Bom, mas e o Abraham Weintraub? Ora, ele, na sexta-feira, era ministro da Educação, já se tinha notícia de que seria indicado pelo governo brasileiro para uma das diretorias do Banco Mundial, mas o que não se esperava é que ele saísse tão rapidamente assim. Sexta-feira já, agora, anteontem, ele pegou um avião e foi para os Estados Unidos. Vai lá para Washington, onde vai trabalhar, no Banco Mundial. Ganhando 5 vezes mais do que ganhava aqui como ministro da Educação, né? No fim, o eixo do mal acabou fazendo um bem financeiro para o Abraham Weintraub. Mas é claro que não é isso que ele queria. Mas o governo Bolsonaro teve que ceder um dos anéis.
ele queria contemporizar um pouco as suas relações com o Supremo Tribunal Federal e com boa parte do Congresso e cedeu os anéis. Né? Na política é assim, às vezes tem que ceder os anéis para não ceder os dedos, né? Para não perder a mão ou para não perder tudo. O Abraham Weintraub ele vinha sendo, nos últimos dias, fustigado de maneira selvagem, sobretudo por iniciativa do Supremo Tribunal Federal, dando nome aos bois, do ministro Alexandre de Moraes, porque ele estava promovendo um cerco em torno do ministro da Educação, através de 2 inquéritos. O inquérito das fake news, que é aquele das fake news aí que eles se dizem ameaçados, insultados aí através das redes sociais, que levou à prisão, inclusive, a Sarah Winter, que é a primeira presa política desse novo regime. Esse é o inquérito. Né? Então, ali está também sendo investigado o ministro Abraham Weintraub. Investigado. Ele não tem nada a ver com isso aí. Mas enfiaram ele nesse saco de gato ali. Esse inquérito ilegal que a Corte Suprema essa semana resolveu, por conta própria, legalizar. Né? Mas que continua sendo ilegal. Pode dizer o que quiser, continua sendo ilegal. Então, o primeiro inquérito é esse aí. No âmbito desse inquérito, inclusive, o ministro já foi chamado até para um depoimento na Polícia Federal. Não falou nada lá. Não tinha mesmo o que falar. Aliás, os próprios advogados dos investigados até agora não tiveram acesso ao inquérito, porque o ministro Alexandre de Moraes não permite nem que os advogados tenham acesso ao inquérito. É o ABO, Felipe Santa Cruz, quietinho. Né? Ele berra como bezerro desmamado aí a qualquer momento quando alguém da esquerda é atingido, mas nesse caso aí, dessa ilegalidade, ele está bem quietinho. A OAB está quietinha ali no seu canto. Então, o primeiro inquérito é esse aí. O segundo inquérito é mais surpreendente ainda, porque o ministro está sendo investigado por racismo, porque ele teria elaborado conceitos desabonadores em relação aos chineses. Ele fez um ataque ao embaixador da China aqui no Brasil, que é um intrometido, já devia ter sido até expulso do país. E esse é outro inquérito. Ou seja, é aquela história da fábula do lobo e do cordeiro. O lobo quer pegar o cordeiro de qualquer maneira, então não interessa. Esse cerco aí estava sendo potencializado por um noticiário infamante da mídia tradicional, que parece que agora tem como especialidade principal em difamar, caluniar, injuriar qualquer atividade ou qualquer pessoa que se atreva a apoiar o governo do Bolsonaro. E é claro que, diante de tudo isso aí, o ministro se sentiu... Ele, inclusive, vinha sendo ameaçado de morte ultimamente. Né? Já pediu proteção da Polícia Federal, todo mundo já sabe disso aí, que ele estava sendo ameaçado de morte. Ele e a família dele. E podia ser, inclusive... Houve até um pedido de prisão contra o ministro, né? Protocolado no Supremo Tribunal Federal pela Rede, que é esse puxadinho do PT, a Rede. Né? A Rede está cumprindo um papel dilacerante na política brasileira. Dilacerante a favor do mal. Né? Esse senadorzinho aí, o Randolfo Rodrigues, realmente ele está tendo uma atividade, eu diria para vocês assim, não apenas surpreendente, mas canalha. O que ele tem feito e as declarações que ele tem dado, inclusive a respeito a Abraham Weintraub, caluniando-o, difamando-o, injuriando, mentindo sobre ele. Olha, se esse sujeito não tivesse a imunidade parlamentar que tem e não fosse membro proeminente do eixo do mal, ele já estaria enfrentando aí alguns bons processos de caráter penal e civil. Mas, enfim, senhores, diante de todo esse cenário aí, abrasador, não restava muita alternativa para o ministro Abraham Weintraub a não ser se proteger. O governo Bolsonaro também resolveu protegê-lo, porque se sabia que essas ameaças e cercos elaborados
sobre auxiliares e apoiadores do Bolsonaro visam, em última análise, atingir o próprio presidente Bolsonaro, enquadrá-lo ou derrubá-lo. Ninguém é bobo. Todo mundo está vendo esse tipo de manobra, que ocorre diariamente em relação a quem cerca o presidente com mais atividade pública ou a quem o apoia publicamente. Então, é claro, o ministro acabou encontrando uma solução ali, o governo inteligente, eu acho, que foi a de nomeá-lo para diretor do Banco Mundial, em Washington. Né? Já está lá. Hoje mesmo eu vi esse senadorzinho aí, o Randolph Rodrigues, pedindo ao Supremo Tribunal Federal, aliás, ele fez isso ontem, pedindo que cassasse foi na sexta-feira, o passaporte do Weintraub. Vejam só, né? Ontem mesmo, não hoje, ontem e hoje, até isso acabou reverberando lá naquele blog, o Antagonista, e o antagonista pediu, assim, com todas as letras, que fosse cassado o passaporte do Weintraub e que ele fosse deportado dos Estados Unidos para o Brasil. Porque, segundo o antagonista, numa primeira postagem que fez, depois eu não vi mais essa... Eu critiquei muito isso ontem, essa posição do antagonista, né? Porque eles achavam que isso aí era uma ilegalidade. Hoje mesmo, agora, nesse domingo, o antagonista reconheceu que não, que ele viajou com um passaporte diplomático próprio de ministro de Estado, ele ainda era ministro de Estado na sexta-feira de noite, quando viajou, até sábado de manhã, quando saiu a sua exoneração, e reconheceu que, agora que ele está em Washington, assim que assumir a posição de diretor do Banco Mundial, terá direito a um passaporte da ONU e com total garantia em relação a qualquer assanhamento que venha aí da parte do Supremo Tribunal Federal ou de quem quer que seja. Está livre, portanto, leve e solto o ministro Abraham Weintraub nos Estados Unidos. Bom, senhores, nós sabemos que esses atropelos aí, principalmente por parte do Supremo Tribunal Federal, que vem se revezando os ataques ao governo com o Congresso, né, com os presidentes da Câmara e do Senado, eles não vão cessar, com o apoio total da mídia tradicional. Não vão cessar. Essa semana mesmo aí nós vimos várias ilegalidades cometidas aí, como foram mandatos de busca e apreensão exercidos contra jornalistas como Alan dos Santos, contra 10 deputados federais e um senador que apoia o Bolsonaro, cujos sigilos fiscal, telemático e bancário foram quebrados ilegalmente, sem que a Câmara e o Senado mexesse sequer com um dos seus músculos para defender as prerrogativas e as imunidades parlamentares. Sem se mexer nisso aí, permitindo esse assanhamento do ministro Alexandre de Moraes, lá do Supremo Tribunal Federal. Isso tudo nós vimos aí, que acabou, inclusive, no final de semana, aí, com a prisão do ex-assessor, do ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro, Fabrício Queiroz. E já a mídia, inclusive, toda reverberando, dizendo, ele estava fugitivo, não podia estar fugindo. Ora, até pessoas com as quais eu convivo me disseram isso, olha, Bolívia, agora está feio, o cara estava fugindo. O cara não estava fugindo nada. Não tinha ordem de prisão nenhuma contra ele. Que história é essa de que ele estava fugindo? Ou seja, qual é o objetivo de tudo isso? Como no caso do Weintraub, em última análise, emparedar ou derrubar o presidente Bolsonaro. Bom, as manifestações de hoje, eu só quero completar aqui, conversando com vocês, essas manifestações de hoje, que foram bem rombudas, hein? Foram consistentes, muito importantes, sobretudo em Brasília, mas aqui mesmo em Porto Alegre. Num momento como esse, com pandemia, com a maneira ostensiva com que está agindo o eixo do mal, que tem a iniciativa agora política, pelo que a gente está vendo, com tudo isso aí, você colocar milhares e milhares de pessoas na rua para fustigar o Supremo Tribunal Federal e para também derrubar e prestigiar, aliás, o governo Bolsonaro, botar essa gente toda na rua é alguma coisa de muito significativo, porque eu repito aqui para vocês, o que garante o Bolsonaro no governo e o que o garante para que ele continue implementando aquelas propostas que
ele levou para a campanha política que resultaram das manifestações de rua que nós fizemos desde 2015, o que garante isso aí é o povo na rua, não tenho dúvida disso não. Essa gente aí, o eixo do mal, só respeita o povo na rua. É o povo, aliás, respeita também os militares, mas é o povo na rua e os militares que estão aí respaldando o governo Bolsonaro. Então, o que aconteceu nesse domingo aí reforça a posição política do presidente Bolsonaro, que pode agora, na segunda-feira, já até com novos argumentos, que é o povo na rua, que pode enfrentar em melhores condições os ataques que lhe são movidos aí diariamente, né? Mas não é só o povo, eu quero completar aqui, na rua, que pode se insurgir contra os atropelos do Supremo Tribunal Federal, que está usurpando poderes, segundo me disse hoje o senador Lazier Martins, que está usurpando claramente poderes do Ministério Público Federal. Esse caso aí do inquérito que o Supremo abriu das fake news viola totalmente todas o que existe de legislação no Brasil. Porque o senhor desse tipo de ação penal é o Ministério Público Federal e não o Supremo. E, no entanto, é o que está acontecendo. Então, é claro que o Supremo está usurpando prerrogativas do Ministério Público Federal, como está usurpando e tem usurpado frequentemente prerrogativas do próprio Congresso Nacional, como é o caso agora da quebra do sigilo fiscal, bancário e telegráfico de 11 parlamentares. E as ameaças que estão sendo feitas sobre esses parlamentares que gozam de imunidade parlamentar, mas que estão sendo violadas por iniciativa do ministro Supremo Tribunal Federal. Mas mais grave que isso são as constantes decisões de ministros do Supremo Tribunal Federal usurpando prerrogativas próprias do presidente da República, como foi o caso dessa contenção determinada em relação à sua ação que deve ter o presidente no caso da pandemia. Enfim, quem pode cortar o passo do Supremo Tribunal Federal? Na minha ótica, o próprio presidente da República, invocando o artigo 142 da Constituição Federal, exigindo que as Forças Armadas intervenham nisso aí e recoloquem as coisas nos eixos. Mas, de uma outra forma, politicamente menos dolorosa, quem pode fazer alguma coisa é o próprio Senado Federal. Porque cabe a ele, por exemplo, tratar de implementar a CPI da Nova Toga. E cabe ao Senado promover o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Existem ali, me disse o senador Lazier Martins, inúmeros pedidos de impeachment contra ministros do Supremo Tribunal Federal. Hoje mesmo eu falei com o senador Lazier Martins, como falei também ontem com o senador Luiz Carlos Reis. Nós temos 3 senadores aqui, outro Paulo Paim, nem vale a pena nem perder tempo com ele. Mas esses 2 senadores estão deixando claro aí que chegou o momento do Supremo Tribunal Federal conter esses atropelos do Supremo Tribunal Federal. Por que não faz isso? Ora, é o que me disse hoje o senador Lazier Martins. Porque o presidente do Senado está sentado em cima de tudo isso aí, do pedido do CPI da Nova Toga e dos pedidos de impeachment contra os ministros do Supremo Tribunal. E não sai de cima. O regimento interno do Senado garante-lhe isso aí. Eu perguntei, inclusive, ao Lazier Martins hoje, mas então por que não muda o regimento? Olha, eu mesmo apresentei há 2 anos projeto para mudar o regimento, democratizando essa questão, e ele sentou em cima também disso aí. Ou seja, isso que me disse hoje o senador Lazier Martins apenas corporifica, confirma tudo que eu venho dizendo aqui, que essa aliança do eixo do mal, ela se estabelece através de um conluio entre o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Supremo Tribunal, Dias Toffoli e seus outros 10 ministros, mais os empreiteiros, empresários, patrimonialistas que mamam nas tetas do governo há 500 anos. Mais quem aí? Mais os políticos e parlamentares e partidos que sempre estiveram ligados à corrupção. E todos eles contando com o beneplácito da mídia tradicional, que ainda domina o noticiário brasileiro aí.
capitaneados pela Rede Globo em nível nacional e por redes menores, como a RBS aqui no Rio Grande do Sul. É isso aí, senhores. É o que eu tinha para falar com vocês nesse domingo aí.